Boa, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar aqui com a Astela. Meu nome é Vitor Pajaro, eu faço parte do time de investimentos da Astela e a gente está aqui hoje com a Nara Vaz e com a Ju Tubino, duas das maiores referências aqui do Brasil sobre o tema de canais. E a Ju e a Nara criaram o método Octo, né, que é um framework para ajudar as empresas a estarem estruturando aí o seu programa, o seu ecossistema de parceiros. Bom, poderia passar um tempo aqui falando um pouco delas, mas vou deixar elas se apresentarem, contar um pouquinho sobre elas, o que motivaram aí a estar escrevendo um pouco o livro do ecossistema de parceiros e como sobre o método Octo, e depois a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo cobrindo os principais pontos que elas apresentaram, que elas nos presentearam aí no livro. Bora, vou começar aqui então. Acho que já vou começar dizendo que a minha internet aqui não me deixar na mão. Estou assumindo que vocês estão ouvindo. E vocês escutam bem, né, Nara? Só me confirma para eu ter certeza. Escuta? Começamos mal. Te escutamos, Ju. Escutamos, pode seguir, Ju. Qualquer coisa a gente te grita aqui. Tá, acho que está com bastante delay. Bom, eu sou a Ju Tubino, o Vitor começou a adiantar um pouquinho. Eu sou a conselheira, sou investidora, sou empresas, ando inventando bastante moda diferente. Trabalhei mais de 20 anos no mercado de tecnologia, na Microsoft, na RD, e também como conselheira de outras empresas. Vou deixar a Nara se apresentar rapidinho, daí a gente já começa a contar os nossos porquês, o quês e quandos e tudo mais. E comos, né? Eu sou a Nara, eu trabalho há um tempo já com essa temática de canais, de parcerias. Eu tive a oportunidade de estar na RD quando isso começou lá, o ecossistema começou a ser desenvolvido. Fiquei lá por 5 anos. Eu hoje tenho a Plural, sou fundadora da Plural Sales, que é uma empresa que ajuda empresas de tecnologia a estruturar e otimizar seus programas de canais. Sou mentora da Endeavor também e já próxima da Astela há um tempo. A gente fez alguns conteúdos juntos antes e agora estão apoiando a gente a spread the word ecosystem aqui no Brasil, e acho que a resposta tem sido bastante empolgante, né, Ju? Então, há uns 6 meses, 7 meses, já perdi um pouquinho a noção do tempo, a Ju me provocou no WhatsApp, falou, e aí, vamos escrever um livro sobre canais? E eu falei, vamos. E aí a gente começou essa montanha-russa aí, que foi de pegar as nossas experiências diferentes, similares, complementares, principalmente, e tentar estruturar de uma forma que tivesse metodologia, que as empresas conseguissem seguir um caminho um pouquinho mais lógico, e daí nasceu o método Octo desses últimos meses de bastante reflexão, pesquisa, cases, enfim, porque a gente compartilhou da mesma dor, que era falta de conteúdo sobre esse tema no Brasil, e é isso que a gente está querendo compartilhar aqui com vocês hoje também. Boa. Gente, acho que aqui casa bastante com o que a gente na Astela prega, né? Que são frameworks, modelos para conseguir escalar de maneira sustentável e eficiente. Então, tanto a Nara e a Ju vieram para preencher um gap que a gente tinha de conteúdo, né? De frameworks no tema, né? Mas antes da gente passar pro framework em si, conta um pouco para a gente por que criar um ecossistema de parceiros, né? Por que as empresas deveriam pensar na criação de um ecossistema como uma forma de trazer mais, enfim, mais escalabilidade aqui para os esforços das companhias. Eu acho que eu vou dar um passo para trás. Assim, eu já me apresentei rapidamente, o LinkedIn está ali para contar a nossa história de forma mais profunda, né? E, aliás, fiquem super à vontade para conectar lá com a gente. Eu acho que o porquê talvez seja, do meu ponto de vista, a Nara contou um pouquinho, eu acho que é a experiência prática. Eu trabalhei muito, eu trabalhei quase 21 anos na Microsoft, né? 10 no Brasil, 10 nos Estados Unidos e, por último, uma função global de geração de demanda através de parceiros. E ali a minha vida e meu DNA sempre foi canais, né? E
eu acho que, não sei se todos conhecem a Microsoft, mas é uma empresa de 212 bilhões de dólares no ano passado, 30% de margem líquida, 200 mil funcionários, 400 mil parceiros, e 95% do faturamento é via canais, de forma direta ou indireta, e de todos os tipos. Então, quando eu comecei na Microsoft faz bastante tempo, já era uma empresa de, sei lá, seus 8 bi, então já não era uma pequena que já, uma empresa que já estava, não era pequena, já estava sendo otimizada. Para a gente que estava de dentro, é que passava a fase de Microsoft, a Microsoft evoluiu, né, de computador pessoal, enfim, a mobilidade, nuvem, agora AI, e o que foi muito consistente ao longo do tempo foi o foco em parcerias e canais, né? Nunca houve nenhuma dúvida, nenhuma titubeada, desde antes do Satya, passando por qualquer outro executivo, de que a estratégia é multiplicadora existia através de terceiros e a formação desse ecossistema. Então, acho que eu aprendi, de fato, de forma genuína na prática e na teoria, que era assim que funcionava. Quando eu fui para a RD, responsável por canais, já era 50% do faturamento, RD Station. Quando eu assumi a operação, enfim, a gente começou a gerar bastante eficiência de escala através do que eram agências de marketing, depois passou a ser com a aquisição de CRM, passou a ser também consultores de CRM, consultores de vendas. E, assim, eu acho que posso falar pela Nara também, né? A gente acredita de forma muito genuína que o ecossistema é complementar a qualquer outro canal, não é que ele necessariamente substitui os canais, né, de aquisição, de retenção, de expansão, mas eu acredito ser genuinamente impossível você ter um futuro como empresa se você não sabe se relacionar de forma estruturada comercialmente com mais de uma empresa. Eu acho que quanto mais a gente vai aprofundando nos cases, e eu acho que muito do trabalho que a gente fez aqui foi procurar, trazendo o viés de ecossistema para diferentes recortes, né? Então, quando a gente olhava uma análise do Jason Lemke, olhando as empresas que mais cresceram de tecnologia, então, a gente olhava, quantos testes trabalham com ecossistema? Então, a gente começou a achar muitas correlações de empresas que estão crescendo de forma eficiente com os ecossistemas que elas desenvolveram. E aí eu acho que isso um pouco, talvez tenha nascido na prática, né? Quando eu estava começando lá na RD também não pensava grandes, né, de forma tão estruturada sobre o assunto, mas o que a gente vê é que tem uma grande oportunidade de você entender qual que é o papel no ecossistema, né? Seja se relacionando com outras empresas como algum elo da cadeia ou orquestrando um ecossistema que vai orbitar em volta do seu negócio e vai potencializar as relações comerciais, né? E aí a gente fala, mas realmente acredita que nenhuma empresa vai sobreviver sozinha. Então, acho que tão simples e importante quanto isso, no nosso ponto de vista, genuinamente. Acho que de forma complementar também, né, Nara? Antes, assim, alguns anos, o time de vendas era bastante protagonista e talvez assim o mais paparicado, o mais ganhador de dinheiro, e era o que puxava a relação, independente se era SMB, né, PME ou empresa maior. E depois de um tempo começou a brincadeira de marketing e de marketing digital e um monte de sigla, e a gente começa a falar de PLG, etc. Só que a gente começa a ver uma perda de eficiência de vários desses canais. Eles têm que atuar de forma conjunta. E também o cliente, que acaba ficando no meio de uma jornada completamente diferente de compra, que ele tem muito mais touch points, ele pode se educar muito antes do vendedor acessá-lo. O assessor, até em pesquisa de Gartner, dizendo que o vendedor passa só 5% da jornada de compra do comprador com esse potencial comprador, né? Então, esse comprador, e também pesquisa diz, que ele tem aí seus 28 steps na jornada e que ele se relaciona com uma média de 7 parceiros. E que as primeiras pessoas que ele vai pedir opinião e referência são para esses parceiros de confiança. E se você não está próximo desses parceiros de confiança de alguma forma, preferencialmente numa relação comercial, você acaba sendo aquele que compete com esses canais, ao invés de apoiar esses canais de confiança. Então, é quase que intuitivo, né? Intuitivo que a importância de você estar presente numa comunidade. Não, bem legal, gente. E assim, imagino que aqui na plateia deva ter pessoas de empresas de tudo quanto é tamanho e maturidade.
né? Quando a gente pensa no ecossistema de parceiros, existe algum momento específico para estar se pensando em perseguir a estratégia de criação desse ecossistema de parceiros? A gente, assim, eu acho que primeiro de forma bastante objetiva para quem está em diferentes momentos, a gente entende que a primeira coisa que, se a gente for dividir aí numa linha do tempo as fases do negócio, a gente tem num primeiro momento a fase de experimentação, né, onde está conhecendo, está validando o Product Market Fit, depois a gente tem uma segunda fase, que é uma fase de tração, a gente tem uma terceira fase, que seria uma fase de crescimento, e uma fase de otimização. Então, até pegando o exemplo da RD, quando a Ju falou assim, putz, cheguei lá para otimizar da eficiência da escala, né? O que a gente entende é que nessa fase 1, quando a gente tem muita experimentação e validação do Product Market Fit, não faz sentido eu adicionar uma camada de complexidade adicional sem entender para quem que eu vendo e como que eu vendo. Então, assim, a primeira coisa é que a gente entende que a partir da segunda fase, principalmente dependendo do seu modelo de negócio, dependendo da máquina de aquisição que você está montando, das características do cliente, do segmento, etc., de uma série de coisas, você vai compor a sua estratégia de go-to-market. Uma das alternativas pode ser, sim, via terceiros, não necessariamente a melhor, mas ela pode vir, mas a partir dessa segunda fase. Então, acho que é bastante importante esse contato inicial com o cliente, mas principalmente quando a gente vai achar terceiros aqui para entrarem na nossa operação, o que é fundamental é a gente conhecer quem é nosso ICP, né? Então, o Ideal Partner Profile, que é esse IPP aqui, o meu parceiro ideal, ele é de quem o meu cliente ideal quer comprar e se relacionar, né? Não adianta eu mirar ter um parceiro que tem N qualidades aí, características como negócio, mas ele não fala com o mesmo público que eu. E eu só sei esse público que faz sentido a minha solução se eu tiver validado o Product Market Fit. Então, nessa primeira fase de experimentação, é um momento onde o contato direto em toda a jornada do cliente faz muito sentido para colher os inputs, fazer os ajustes necessários, definir a proposta de valor, diferenciais competitivos, e aí quando vai começar um momento de tração, ele abre espaço para analisar estratégias de go-to-market e canais podem entrar aí. A partir daí, em todas as outras de forma complementar também, se você já tem uma estratégia existente, ou diversificar também os diferentes modelos de canais que você pode trazer para dentro do seu ecossistema, né? Então, acho que esse primeiro momento de validação é muito importante. É isso. Então, boa. E assim, o ecossistema de parceiros, ele coexiste com uma estrutura interna dentro das empresas, né? Principalmente de vendas. O que é esse impacto organizacional e principalmente com os times, principalmente de vendas já existentes, né? Como que fica essa bola, o que é prioridade, como fazer, como ter esse jogo de cintura interna? Tem algum tipo de mentalidade organizacional que as empresas precisam adotar para que o programa e a criação do ecossistema de parceiros tenham sucesso? Eu vou fazer umas observações, daí eu passo para a Nara. Eu acho que você falou antes de responder sobre times, eu acho que você falou a palavra cultura e a gente não falou sobre isso, né? Então eu queria só aproveitar esse gancho e reforçar que a gente acredita que o primeiro passo é esse de fato, é você trabalhar um modelo mental, a tua estratégia de negócio. Ontem eu li uma frase que era assim: você ter plano não significa que você tem estratégia, né? E a gente está aqui falando de estratégia mesmo. É quando você pensar a sua máquina de crescimento, você entender que se você quer trabalhar com canais, não adianta você pensar nas vantagens e pensar de um ponto de vista transacional e pensar a curto prazo e achar que é a mesma coisa que você trabalhar de forma direta. Você tem que, como modelo mental, realmente pensar numa relação de ganha-ganha, né? De mais longo prazo, porque você provavelmente vai mudar a tua estrutura financeira, inclusive, você vai ter que fazer investimentos para engajar esse canal, então não necessariamente é mais barato, não necessariamente, pode ser que em alguns casos sim, mas não necessariamente custa menos trabalhar através de canal. Muitas vezes a vantagem é porque você amplia geograficamente o teu escopo, né? Você consegue ampliar a tua oferta, mas eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente estressa muito nos movimentos do método Octo, né? Então, a gente fala em 3 movimentos. O primeiro deles é a arquitetura,
só para não ficarem na curiosidade, o segundo é jornada do parceiro e o terceiro é gestão, né, do ecossistema, mas nesse primeiro módulo, nesse primeiro movimento de arquitetura, a gente insiste muito no aspecto de cultura organizacional. Quando a gente fala de time, a gente já está falando em gestão e estratégia. E o que a gente vê é que essa pergunta de trás para frente também na vida real, né? Então, a gente ouve assim, inúmeras vezes como que eu desenho um programa, como eu desenho um time, não que seja uma pergunta errada. Talvez fora de ordem ela é perigosa, né? Porque se você vai atrás de uma pessoa que vai sentar ali no cantinho da sala e vai tentar adquirir parceiro, e você começa por realizando a tua estrutura e a tua estratégia já canais. Só queria fazer essa observação e passo a resposta para a Nara também. Eu acho que essa mentalidade é o que falta para a maior parte das empresas, porque a estratégia de canais, de certa forma, ela sempre acaba aparecendo em algum momento. Não vou nem dizer estratégia de canais, mas oportunidades de parceria, né? Então, a empresa começa a ter mais visibilidade, daí aparece uma oportunidade de parceria aqui, ali, além, que pode ser uma boa oportunidade, pode ser uma oportunidade ruim. Então, assim, o tema parceiro, à medida que a empresa vai crescendo, ele aparece de diferentes lados, né? E se você não tem essa visão, essa estratégia alinhada, é perigoso porque você começa a fazer contratos estruturados, um monte de regra bagunçada, e aí isso impacta de forma significativa ali na visão do time, e principalmente porque isso desce para a empresa também, que a gente vê bastante acontecer, desce de uma forma extremamente desestruturada, e aí tem muito falso negativo. A estratégia de parcerias aqui na empresa não funciona. Não funciona porque eu não pensei, era um acordo que eu fiz comercial, distribuir aqueles leads na mão do time de venda, ninguém deu muita bola, porque tinha que ter uma abordagem diferente, e fica aquele falso negativo dentro da empresa. Então, acho que esse ponto da visão e da estratégia, ele aterriza, ele alinha, inclusive, a cultura e a equipe que vai operar isso internamente. E aí tem várias formas, depois trazendo, né, de forma mais específica para a tua pergunta, né, Vitor, tem várias formas desse time se desenvolver. Sem um dono, é uma iniciativa que dificilmente vai ser vencedora, mas a partir do momento que é uma prioridade para a empresa, né, explorar diferentes formas de canais, de parceria, aí tem espaço para pensar da mesma forma como a gente pensa a jornada do cliente, a gente pensar a jornada do que vai ser esse parceiro, e aí distribuir essas responsabilidades ao longo do time, né? Então, hoje, quando todo mundo aqui já conhece a jornada do cliente com as suas diferentes fases, né? De conscientização, educação, seleção, e aí depois o momento que a gente tem a entrada do cliente e toda a cadeia de implementação, onboarding, expansão de receita. O parceiro, ele também tem essa jornada, né? Ele também tem uma jornada que ele tem que requer educação, que requer awareness, que requer educação, que requer esse processo dele selecionar quem que é a empresa que ele quer pertencer ao ecossistema, e depois todo o trabalho que ele vai ter em conjunto com a sua empresa, quando ele começar o onboarding, tiver os treinamentos, estratégias de venda conjunto. Então, cada uma dessas etapas, ela é quase que uma empresa dentro da empresa, né? E para isso coexistir com outras iniciativas ou cooperação de venda direta, é importante entender essas responsabilidades e o dono dessas responsabilidades dentro da empresa, mesmo que não seja uma pessoa exclusiva para cada etapa, uma pessoa específica, mas alguém tem que estar olhando para essa comunicação, alguém tem que estar olhando para esse parceiro, alguém tem que estar fazendo um bom trabalho de onboarding, de capacitação, e à medida que a estratégia vai se validando e se provando, a gente vai especializando, assim como todas as áreas. Aí faz sentido ter alguém para adquirir parceiros, alguém para reter parceiros, desenvolver parceiros, atender os clientes, enfim, as diferentes especializações. Mas eu acho que quando a gente pensa que os papéis e as responsabilidades que vão ser importantes para coexistir dentro da empresa, é olhar e falar qual que é essa jornada que meu parceiro vai percorrer e quem que é responsável dentro da empresa por cada uma dessas funções. Mesmo que eu vá emprestar umas horas aqui do time de marketing, do time de CS, mas alguém está olhando para isso, né? Boa, assim, decidir por uma estratégia de criação do ecossistema de parceiros significa ter o parceiro como uma prioridade, né? Não tem nada mais frustrante do que perder para o seu próprio fornecedor. Então, é algo que claramente tem que estar na empresa como um todo, uma mentalidade para a empresa como um todo.
Agora, quando a gente fala de modelos de parceria, existem diferentes cores e sabores, né? Como que as empresas podem identificar o que é um modelo certo, se é que existe um modelo certo para a empresa? A gente, eu acho que pega o gancho do que eu estava falando anteriormente, quando a gente olha para a jornada do cliente. Eu acho que a melhor forma de identificar isso, primeiro que, por mais que, como você falou, né, Vitor, o parceiro ele seja um stakeholder importante, a razão dele existir é para trazer mais clientes, melhor, mais receita e uma experiência melhor para o nosso cliente, né? Então, o parceiro, ele é esse intermediário, mas o que está lá na ponta é o cliente. Então, a gente, em um desses estudos, a gente viu mais de 28 touch points possíveis numa jornada de cliente. É muita coisa, né? E é muita gente que pode fazer isso dentro ou fora da empresa. Então, acho que a primeira forma de pensar os modelos de parceria é realmente entender qual que é o papel de cada um desses modelos dentro da operação, por que isso faz sentido, então, daí respeitando as características da solução, de complexidade da solução, ticket médio, ciclo de vendas, necessidade de adoção e etc. Então, quando a gente pensa nessas diferentes jornadas, e aí eu olho e falo, quem pode me ajudar a terceirizar determinada parte da operação? Então, se a gente for pegar aqui o topo, né, o topo do funil, a gente gosta muito da gravatinha borboleta ali do bow tie do Iaco. Então, se a gente vai começar enchendo esse funil e eu vou começar a gerar oportunidades, leads qualificados, eu tenho um modelo que pode me ajudar com isso, que é um modelo de Finder, de Reseller, ou os próprios influencers hoje que vão promover, gerar esses leads. Se eu vou para uma estratégia onde esse parceiro pode dar um passo além, ele pode representar a minha marca, representar a minha solução e, de fato, atuar com o processo de vendas, eu já tenho modelos de revendedor, modelos de distribuidores que podem fazer esse papel no contato com o cliente de diferentes formas, né, apoiando a distribuição desse produto, logística, faturamento, etc. Então, isso no momento de aquisição do cliente. E depois eu tenho os diferentes momentos pós-venda, né, que é o de implantação. Então, são parceiros de serviço que além não, podem fazer só a parte de implantação da minha solução, ou podem fazer também a manutenção desse cliente, e aí a gente tem parceiros de valor agregado que podem trabalhar de ponta a ponta, ou modelos como os de franquia, que vão, né, de fato, ter direito à licença da marca, os processos, os padrões da tua empresa, e vão estar lá na ponta fazendo todo o contato com o cliente, da aquisição até o atendimento, pós-venda, etc. Então, mas todos eles, se a gente voltar assim para a parte mais fundamental, é olhar a jornada e falar o que está doendo hoje, o que eu tenho maior oportunidade de crescimento, ou meu maior gargalo, e quem poderia fazer isso para mim de uma forma melhor, com mais qualidade, mais eficiência, com potencial de expansão melhor, e entender que a gente pode sim ter esses diferentes modelos, a própria Microsoft é um exemplo excelente disso, das diferentes formas, mas se a gente for fazer tudo no momento zero, também vai dar confusão, né? Então, acho que tudo isso pode coexistir, compor um ecossistema mais completo, mas começar sempre pelo que está doendo mais, eu tenho mais oportunidade, né? Acho que uma forma complementar de ver também, e é normalmente a primeira pergunta que eu faço para os executivos, as pessoas que estão... Como seu parceiro vai ganhar dinheiro, né? Então, além dos tipos de canais, eu acho que uma forma simples de interpretar é pensar modelo de negócio. E a gente quase que resume a 4 modelos de negócio. Ou o parceiro o teu parceiro é transacional, né? Ele ganha um dinheiro numa transação, gera pouco valor agregado, portanto, ganha menos dinheiro, e a gente aqui está falando, sei lá, de um revendedor, ganha 2%, 3%, 5%, né? E normalmente quando vira commodity, tende ao zero, não que vire zero, mas tem esse primeiro modelo de negócio mais transacional. Tem o parceiro que começa a gerar valor, provendo algum serviço também pontual, né, e começa a ganhar mais dinheiro e oferecer mais valor para o cliente. Depois, o parceiro faz um serviço gerenciado e depois ele desenvolve uma tecnologia, eventualmente, em cima da tua plataforma, em cima do teu produto, que é mais difícil de copiar, é mais difícil de romper. E aqui, esse parceiro, eu já ouvi falar de parceiro que consegue ganhar 80%, 100% de margem aqui, né, e não necessariamente comissão.
tá? Que são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, a Microsoft, de novo como exemplo, de forma muito consistente, em pesquisa mostra, os parceiros dizem que a cada $1 que a Microsoft fatura, gera $10 de serviço para o parceiro. A Salesforce, se eu não me engano, acho que fala em aproximadamente $7. A AWS também está quase nessa linha, que, lógico, o mercado que eu mais transito sendo de tecnologia, são os exemplos que eu estou dando, mas isso se aplica como modelo mental, né, como modelo de negócio, e como tipo de parceiro, se aplica a várias empresas. Se você pega uma empresa de varejo grande, né, se esse varejista está simplesmente fazendo uma transação, corre o risco, inclusive, de ser engolido via marketplace, né, via outros enablers. Agora, se ele, de alguma forma, prover algum valor em cima de um produto, essa barreira fica maior. Bom, gente, agora que a gente já entendeu, né, que para a gente ir para um programa, para a criação de um ecossistema de parceiros, a gente precisa ter encontrado o Product Market Fit, ter aprendido a vender para esse cliente, e também que para identificar qual dos modelos que talvez faça sentido para a empresa, a gente passa a olhar para qual que é o gargalo da nossa jornada, vamos focar na jornada do parceiro, né? Então, a Nara comentou um pouco mais cedo sobre o perfil ideal do parceiro, né? Que é alguém que tem que ter um ICP similar ao ICP da empresa. Então, eu queria perguntar aqui quais são as principais variáveis para levar em consideração quando a empresa vai mapear esse perfil de parceiro ideal. E se existe, assim, alguma melhores práticas de como que se valida esse perfil de fato. Eu vou começar. Eu acho que assim, o parceiro ideal é aquele que é relevante para o seu ICP, né? Então, é para o seu cliente ideal. Então, esse é o parceiro ideal. Eu acho que, talvez como uma dica prática, nunca ache que o seu parceiro vai mudar a forma como ele atua no mercado por causa da tua solução. Ele pode evoluir. Você pode gerar um valor de diminuição de custo, né? Ele pode evoluir o modelo dele. Mas, normalmente, ele tem uma veia, ele tem um DNA. Né? Então, é muito mais interessante no seu ciclo de aceleração você encontrar o parceiro que complementa a sua proposta de valor do que você encontrar empresas, né, que você quer entubar uma forma de trabalhar. Então, eu acho que o parceiro ideal é realmente aquele que é relevante para o teu ICP e tem um alinhamento de valores, né, e de sinergia de verdade para o teu negócio. Eu acho que esses dois pontos são não negociáveis. Daí, Nara, se quiser entrar em critérios mais objetivos para a gente se complementar. Eu acho que os critérios objetivos, eles vão muito aí do modelo, né? Então, quando a gente fala de um parceiro que vai ser um revendedor, eu preciso entender que ele tem que ter uma habilidade comercial, né? Eu preciso entender que ele vai ter uma veia comercial. Se eu falo de um parceiro de implementação, eu preciso de alguém que conheça tecnicamente a solução ou o mercado com profundidade, conseguir mapear gargalo e fazer o parceiro ter uma melhor adoção. Então, dependendo do modelo que a gente vai adotar, por isso que é tão importante entender esse papel e esquecer essa palavra parceria de uma forma mais genérica, ele é meu parceiro por quê, né? O que ele está trazendo de forma prática ali, qual que é a minha tese de otimização. E aí, os critérios que ele vai precisar são muito análogos a quando a gente pensa numa operação que tem marketing, que tem vendas, que tem CS, tem implementação, tem CS, né, tem expansão de receita, e aí essas habilidades, quando eu busco num profissional, em algum nível o parceiro tem que ter, porque a expectativa é que ele faça tão bem ou melhor quanto se eu tivesse um time interno, né? Então, esses critérios são importantes, e o que a gente vê que também principalmente para quem está desenvolvendo mercados, né? Então, tecnologia tem muito de trazer essa inovação. Eu falo, poxa, eu não vou ter alguém pronto, né? RD lá atrás não tinha agência de inbound marketing pronta, tinha uma ou outra, né? Não 1000. Então, você tem que entender qual que é a linha de corte, que é o que é essencial para esse parceiro entrar e demonstrar esse alinhamento, e o que você vai ter que desenvolver
dentro da sua empresa, com treinamento, com capacitação, com atendimento, para que esse parceiro chegue num nível de performar como é esperado, né? Isso é muito análogo ao que a gente faz com o time também. Às vezes, preciso formar pessoas, trago para dentro de casa, mesmo sem ter o skill set completo, e vou desenvolvendo ao longo do tempo. Então, acho que, sumarizando aqui, seria mapear qual que é o modelo, o que eu espero, né, que ele me traga, e as habilidades elas vão vir de forma complementar a isso. E eu acho que para guiar o raciocínio de quem é esse parceiro, é se perguntar mesmo, né? Como que esse parceiro vai mudar o negócio dele? Como que ele vai ganhar mais dinheiro? Como que ele vai reduzir custo? Como que ele vai ampliar a atuação geográfica? Como que ele vai melhorar a oferta dele? Como que ele vai passar a ser uma empresa mais estratégica para o mercado que ele atua? E começa a responder qual que é o parceiro. Quando tem assim, se você pensa em dois círculos, né, aquela área comum, se você gera valor para o parceiro, ele gera valor para você e o cliente é o foco central conjunto, essa é a parceria que tem que ser desenvolvida. E boa parte do sucesso desse programa, né, gente, acho que além de tá entendendo as sinergias aqui da parceria, não tentar reinventar a roda ou mudar a forma como um parceiro, de certa forma, opera, boa parte desse sucesso ele tem a ver com fazer um onboard, um treinamento adequado do parceiro para que ele esteja capacitado para desempenhar o papel ali que a companhia espera. O que é um onboarding de sucesso, né? Quais são melhores práticas assim nessa estruturação para garantir que o parceiro vai estar bem capacitado para desempenhar esse papel, para que ele seja eficiente e ao mesmo tempo também ele não, de certa forma, não comprometa a imagem da empresa que ele está levando? Eu vou começar essa, Nara, tudo bem? Eu acho que a Nara está dando uma travadinha, né? Ou sou eu, porque eu sinto a Nara mais devagar e o Vitor aqui vejo se mexer. Eu falei, não começa. Pode ir. Resolveu passar um monte de gente aqui, mas enfim, aqui eu acho que talvez essa seja uma das áreas mais subdimensionadas ou subaproveitadas pelos profissionais que desenvolvem uma estratégia de canais. O que eu quero dizer com isso? Quando um parceiro, vamos voltar para a jornada, né? Ele foi educado, ele teve consciência, ele resolveu fazer o compromisso, ele se comprometeu com a parceria, né? Ele comprou coisas racionais, né, nessa jornada. Então, a gente tende a achar que a coisa principal é que ele vai ganhar mais dinheiro, por exemplo. Só que a gente muitas vezes se esquece que tem um outro lado emocional da parceria. E tem decisões emocionais engajadas em qualquer processo de aquisição de compra e qualquer processo de compromisso. E com um parceiro se aproximando da sua empresa não é diferente. Então, eu acho que as empresas, de forma geral, valorizam essa oportunidade de gerar uma experiência de engajamento de impacto quase que imediato, depois da promessa, né, depois da promessa de valor, de fato, o impacto de valor. E outra coisa, subdimensiona o tempo que é necessário para um onboarding. Claro que numa relação menos complexa, esse processo pode ser realmente mais curto, mas o que eu quero dizer com isso é que capacitação para nós não é treinamento, certificação, foi lá, acabou, começa a vender, né? É um processo de engajamento, é um processo de enablement. Então, você conseguir gerar essa emoção, esse impacto com táticas específicas é super crucial. E vou dar um exemplo prático. Quando a gente estava na RD Station há um tempo, a gente estava vendo o churn aumentando. E a gente começou em canais, né? E a gente fez N hipóteses. A principal hipótese é que a gente precisava reavaliar quem era o parceiro ideal, o perfil do parceiro ideal. Tinha começado com empresas de marketing, agências de marketing que evoluíram seu modelo de negócio, viraram agências de inbound, e a gente já tinha, inclusive, começado a evoluir o produto, tinha separado o produto mais de entrada, de produto mais elaborado, e a gente nunca tinha parado para pensar, então a gente tinha pensado em ICP de forma mais profunda, e a gente não tinha parado para reavaliar o IPP. E a gente começou a procurar esse IPP, né, na hipótese. Quem são esses parceiros ideais? Por que alguns dão menos churn que outros? Por que alguns se preparam mais que outros? E a surpresa
no final, isso foi conclusão de pesquisa, dados, e um estudo importante, profundo, foi que o IPP era menos relevante do que um bom onboarding. Então, assim, acertar no parceiro naquele momento, que a gente tinha capacidade de treinar, que a gente tinha uma capacidade de educar um parceiro, né, de um produto de entrada, era menos importante do que realmente fazer o engajamento. E com isso a gente mudou toda a estratégia de engajamento e capacitação na época. Então, o que a gente antes achava que era um onboarding de 30 dias, passou a ser 30, 60, 90, 120 dias. Desde o começo, a gente já fazia um engajamento de comunidade, para o parceiro se sentir pertencente, de fato pertencer, né? E começar a ter troca. A gente não fez isso na época, mas imagina você fazer um buddy relationship, da mesma forma como você contrata um vendedor e coloca muitas vezes um vendedor mais senior para ajudar esse parceiro a se desenvolver, tudo é válido no onboarding como experimentação nesse aspecto, de assegurar que o parceiro está percebendo o valor mais rápido. E normalmente o parceiro que entra no teu ecossistema e não vê valor, ele desengaja. Então, normalmente essa taxa de sucesso de parceiro engajado, se ele não chega num ponto X nos primeiros 3 meses ou 6 meses, normalmente ele não vai ser um parceiro de sucesso do teu ecossistema. E muitas vezes, né, Ju, complementando que a gente vê esse onboarding muito unilateral, né? Então a empresa coloca a plataforma, quando coloca o treinamento, mas vomita um monte de coisa para o parceiro e acha que porque ele consumiu ou não consumiu, mas porque ele teve acesso a isso, de certa forma dá um check ali naquela fase de onboarding. Então eu acho que esse ponto, essa relação dele conseguir completar um ciclo do que é esperado também, né? Então se eu tenho um parceiro que ele vai ser um parceiro de valor agregado, ele passou pelo onboarding quando ele completou um ciclo com o primeiro cliente, entendeu de ponta a ponta, né, que ele precisa trazer, qualificar quem que é o perfil de cliente que ele vai trabalhar, como é que ele vai vender aquela conta, como é que ele vai implementar, como é que ele vai considerar aquele cliente ativado, putz, fez esse ciclo, então ele passou de ponta a ponta, não quando ele vê um treinamento da sua ferramenta de como é que ele usa a funcionalidade X ou Y, né. Eu acho que esse é um erro de conceito bem importante aqui. E as cabeças engenheiras aqui, né, advogam que precisa ter um processo estruturado. Então, por que não? Uma primeira reunião com foco definido, objetivo definido, meta definida. Segunda reunião, foco definido. Isso é um onboarding, não é do tipo você dar 3 aulas, dar 5 aulas, dar 10 aulas. É onde você quer que o parceiro chegue quando? Quem vai ajudar? Por quê? Sim. E aí, assim, e o day after, né? Depois desses, digamos assim, dias de onboarding, que são 120 dias, como manter o parceiro engajado, motivado, né, e próximo para que ele continue sendo produtivo e não vire um parceiro turista ou fantasma, né, do ecossistema? Acho que ampliar o que a gente falou de onboarding de um ciclo infinito. Né? Como eu estava dando o exemplo da RD, você começa com um produto, você evolui o teu produto, você tem que entender o parceiro como um time estendido de fato, independente do tipo de parceiro. Né? E como eu falei, não é treinamento. Treinamento é uma ferramenta que você pode usar num plano de capacitação. Então, a gente está falando de eventos, certificação, N formas de recursos de comunicação. Eu acho que ter essa cabeça de ongoing, né? Isso saber que tipo de um conhecimento comercial, um conhecimento técnico, uma validação de aprendizagem, quais são os recursos disponíveis, quais são as métricas, né? Como que você está medindo, como que você fortalece as conexões com o teu time e entre os parceiros e dos parceiros com os clientes, né? Por que não pensar um account planning, um planejamento de contas, por exemplo, para clientes grandes, como parte do processo de capacitação? Acho que é por aí. E esse on-go, ele passa pela capacitação e passa pelas iniciativas conjuntas que vocês vão desenvolver, que é o que a gente chama do co-go-to-market, né? Então, se de um eixo da jornada a gente tem que dar recurso, treinamento, acompanhamento, atendimento como forma de capacitação ongoing, do outro, a gente também precisa vincular e atrelar cada vez mais iniciativas. E aí, se a gente for dividir nesses 3 grandes blocos, seriam iniciativas de co-marketing mesmo, e aí a gente está falando de
políticas de investimento em conjunto, de eventos, de conteúdo, né, de exposição e de vínculo à marca de uma forma mais integrada. A gente está falando de co-sell, né, como a Ju falou, de account planning, mas aí vamos fazer uma matriz aqui, quem são os clientes-alvos da empresa que podem ser clientes do seu parceiro e vice-versa, como é que a gente vai fazer um plano de abordagem em conjunto, e também do co-CS, né, quem faz cada uma dessas partes na relação com o cliente, quem vai fazer a implementação, quem vai fazer o atendimento, quem vai dar o suporte. Então, o ongoing ali com o parceiro volta muito para o modelo, né? Então, cada modelo vai ter mais foco em um ou mais de uma dessas iniciativas conjuntas, mas o parceiro engajado é aquele que está tendo resultado com essas iniciativas conjuntas e se sente pertencendo e evoluindo, pertencendo ao seu ecossistema e evoluindo como negócio. E aí, mapear muito bem quais são essas oportunidades que ele tem também de negócio, é o que vai trazer aquele ponto que a Ju falou de geração de receita, né? 1 para 10, 1 para 7, 1 para 8, é quando ele entra nesse pacote, né? Eu estou vendendo mais, eu estou fazendo mais dinheiro, eu estou sendo mais produtivo de alguma forma, estou diminuindo o custo, mas passa por esse ongoing de iniciativas conjuntas aí. Bom, e agora que a gente, então, já entendeu qual o gargalo, qual o modelo de parceria, qual o perfil do parceiro e mapear a jornada, acho que passa por um desafio de gestão em escala, né? Quando a gente fala de estruturas internas, desenho organizacional, existem diferentes formas de estarem abordando isso, né? Acho que as principais que vocês trouxeram ali foram ter isso debaixo de um time de vendas, né? E ter debaixo de um time de marketing, estruturas de channel marketing, debaixo do time de vendas, hunter, farmer e por aí assim vai, e ter debaixo de uma estrutura um partner manager tá cobrindo todas essas funções, né? Como que as empresas poderiam abordar assim, essa decisão de qual que é a melhor estrutura organizacional para estar atendendo um ecossistema de parcerias? Eu acho que se a gente volta naquele objetivo inicial do modelo, a métrica-chave fica mais evidente, né? Então, se eu tenho um objetivo de geração de demanda, é uma métrica que é uma métrica do marketing, uma métrica de geração de leads, de oportunidades qualificadas. Se eu tenho uma métrica de mais clientes, normalmente a área de parcerias, ela nasce em vendas porque é uma vitrine, uma interface com o mercado muito forte e dali surgem oportunidades de gerar mais negócio, o vendedor quer vender mais, aparece oportunidade e vai nascendo dali de uma forma mais natural. Mas se a gente atrela a métrica-chave daquele modelo, daquela iniciativa de parceria, fica muito mais fácil, né, de ver quem que é o dono dessa métrica dentro da empresa e da onde pode nascer a área de parceria. Se eu tenho uma métrica de redução de churn, claro, vai mexer no perfil do cliente, no processo de venda, mas tem um dono ali, que é a área de CS, que está respirando aquela métrica de forma mais intensiva. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Normalmente é uma oportunidade mais natural quando a gente fala de geração de receita, e por isso ela nasce na área de vendas. À medida que a estrutura amadurece, tem prós e contras dos dois lados, de ter uma área apartada ou uma área diluída. A gente tem uma área, quando a gente tem uma prioridade estratégica, quando a gente tem essa parte de visão mais estruturada, então isso é uma prioridade para a companhia, vou desenvolver meu ecossistema, meus parceiros, e eu faço isso com uma diretoria, eu consigo comunicar uma prioridade, eu consigo ter investimento específico para isso, o time entende, eu consigo ter uma sinergia entre também a equipe que trabalha com parceiros. Do outro lado, quando eu diluo nas áreas funcionais, eu não vou ter uma área que é isolada com silos, né? Então, eu vou ter uma área de parcerias, tem uma pessoa de marketing dentro da área de marketing que cuida parceiros, eu consigo usufruir de mais coisas dentro da área de marketing, CS, eu consigo aproveitar melhor os recursos, os processos, as boas práticas, etc. Eu acho que essas duas estruturas, elas podem funcionar. É difícil uma empresa que já vai nascer hoje, que não nasce pensando em canais, que já vai
nascer precisando desses recursos de ponta a ponta aí na jornada do parceiro. Então, normalmente é uma pessoa que começa a desenvolver, isso ganha corpo, por isso está dentro de uma área funcional, e aí isso vai se expandindo até ter necessidade de ser uma área apartada, porque pode ser uma empresa dentro da empresa, né? Então, se a gente for pensar de ponta a ponta aí, a gente pode ter todas as áreas de operação e produto também, né? Você começa a pensar produto para o parceiro, funcionalidades específicas e etc. Né? Eu vou só reforçar um ponto, uma observação e talvez um bônus point aqui, mas uma observação é que, mesmo sendo assim, vamos supor, para uma empresa que está numa fase inicial, né, e é uma pessoa, por exemplo, tem um canal estabelecido, vamos fazer um exemplo aqui, tem um canal de inbound estabelecido, um canal de outbound estabelecido, e daí você começa a ter pick-up de parceiros e começa a construir essa área. Como a Nara estava falando, vamos supor que comece em vendas. Isso, né? Ou comece na expansão, em CS, porque você começou a vender um produto e tem um parceiro que naturalmente sabe fazer o pitch para essa expansão, né? Acho que a observação volta para o meu primeiro comentário. Cuidar essa pessoa ou essa pequena estrutura, né? E meio que lutando sozinha, porque eu também vejo um falso negativo de a gente trabalha canal, mas essa célula não evolui, quando na verdade você não está estruturando as coisas de uma forma que privilegie e protagonize um trabalho de canais. E muitas vezes o canal percebe isso mais rápido que você, né? Então também muito cuidado quando está otimizado para canais, isso também passa de um para o outro muito rápido, né? A gente sempre brinca, você pode fazer tudo direitinho, num primeiro erro, o mundo fica sabendo, e esse mundo é o teu ecossistema. Então, uma outra dica, muita transparência. Se houve algum erro, inclusive de priorização, né? É importante ele ser revelado e dito, ó, esse é o processo que está quebrado, assim que a gente vai consertar, e estar realmente atento a feedback, né? Ter um loop contínuo de feedback com esses parceiros. E o segundo ponto que eu ia falar, as point para empresas mais evoluídas, tá? Que já estejam mais em fase de crescimento acelerado ou de otimização. Eu não acho, uma opinião muito pessoal, eu não acho que tem uma fórmula certa de organização, de design organizacional. Né? Eu acho que tem muito a ver com o momento da empresa, com o produto, etc. Né? Lógico, tem sempre um básico de roles e responsibilities que são meio playbook. Mas eu não acho que tem uma fórmula certa no seguinte sentido. Se você constrói uma estrutura, uma organização que pense com o parceiro, cabeça de parceiro, começo, meio e fim, então pense no programa, em capacitação, quais parceiros recrutar, numa venda especializada junto, de mão dada com o canal, através de canal, enfim, pense como prover sucesso para o cliente através de canal, suporte através de canal, etc. É uma cabeça específica. É muito difícil você fazer um pitch de venda para o cliente e você ter um parceiro complementar o seu pitch, né, e vender isso para um cliente. É muito diferente. Você ter uma área que é começo, meio e fim, por um lado, você perde a sinergia dessas tuas áreas funcionais com a área funcional da tua empresa. Então, dando um exemplo, eu tenho um time de venda direta e eu tenho um time de venda via parceiro. Ou eu tenho um time de suporte direto ou de suporte via parceiro. Então, de alguma forma, esse é o meu ponto, talvez não tenha uma estrutura correta, mas você tem que sempre lembrar de gerar sinergia entre esses times, fazer algum dotted line, que a pessoa de vendas de parceiro esteja acolhido dentro do time de vendas da sua empresa, para não ficar isso trabalhando em silo, que é o meu ponto principal desse comentário todo. Não dá para uma metade do cérebro da empresa pensar trabalho direto e a outra metade do cérebro da empresa pensar trabalho via canais. Isso tem que ser um fluxo muito mais integrado. E o org chart só vai refletir isso. Pessoal, vou caminhando aqui para a minha última pergunta. Daqui para frente é só pergunta que vocês mandarem aqui no chat. Então, por favor, vi que bastante gente já compartilhou algumas dúvidas, então fique à vontade para estar mandando mais. Acho que minha última
pergunta aqui, Nara e Ju, vocês falaram um pouco sobre etapas de maturidade, né? A depender da maturidade organizacional e do programa, né? Do ecossistema de parceiros. Quais são, né? Talvez as principais etapas que vocês identificam de maturidade da construção do ecossistema de parceiros e quais são os pontos mais críticos de atenção para cada uma delas? Acho que os pontos de construção, eles acompanham também, né, essa fase da empresa, essas 4 fases que eu comentei. Então, da experimentação, tração e crescimento e otimização. Então, o programa de parceiro, ele vai passar, esse é um ciclo, né, de evolução. Então, quando eu estou testando ali quando eu estou testando meu produto, eu estou testando meu programa, quando eu começo a tracionar, eu começo a ver o resultado daquilo, depois tem todo o espaço de desenvolvimento, otimização, desenvolver outros modelos de parceria também, e isso é um ciclo de aceleração, né? Então, as fases do programa, a gente falou aqui de ter uma pessoa para ter uma estrutura. Então, acho que assim, uma das coisas que eu acho que é importante entender também são as características do programa que você vai trazer, porque a gente está falando de otimização de escala, de um programa como o da RD, que tem milhares de agências, e a gente está falando de programas que vão ter menos parceiros, às vezes parcerias mais específicas, mais estratégicas. Então, esse é um grande depende ali quando a gente fala, fala assim, você passou de 100 parceiros para quem? Qual modelo? Com qual característica? Né? Então, acho que esse ponto ele é bastante variável. Agora, quando a gente fala de previsibilidade vinda de um programa de parceria, significa que a gente alcançou um nível de maturidade, né? Então, quando eu consigo olhar para a minha base de parceiros, sendo ela maior ou menor, e conseguir entender quanto tempo demora esse onboarding que a Ju falou para trazer aquelas primeiras contas, qual que é a minha taxa de conversão de oportunidade para parceiros, de parceiros para oportunidades de clientes vindas de parceiro e disso para clientes da minha base, como isso está se comportando, expandindo a receita ao longo do tempo. Quando eu consigo ter esse funil ponto a ponto estruturado de uma forma minimamente previsível, esse é um grande marco para uma iniciativa de parcerias que a partir daí começa a colocar mais lenha para escalar e para crescer. E aí, só que o que varia são as métricas que a gente vai olhar em cada uma dessas fases, né? Então, quando eu estou olhando lá para o começo, não adianta eu pensar tanto em eficiência, eu tenho que pensar mais em satisfação, eu tenho que olhar se os meus parceiros estão satisfeitos, os clientes que ele está trazendo estão satisfeitos, e aí, para cada uma dessas fases... Se o produto está sendo usado, né, Nara? Exatamente. O produto está sendo usado, é bem satisfação, é bem experimentação, como o nome diz, né? E depois, as outras todas que vão vindo atrelado a isso quando a gente fala de evolução, né? Então, aí quando eu estou lá na última ponta... Desculpa, deu uma travadinha aí, eu achei que você tinha terminado. Vai lá. Não, daí quando eu estou olhando, né, só no outro extremo de otimização, eu já estou olhando qual que é a representatividade dessa estratégia dentro da minha organização, quanto que eu estou trazendo de faturamento via parceiros, qual que é a representatividade, quantos clientes na minha base tem touchpoint de parceiros, uma série de outros componentes lá no extremo. E daí no meio do caminho tem várias outras coisas para olhar. Eu ia complementar dessa forma, então acho que não agrego muito, mas acho que de forma resumida, você pensa satisfação no começo, logo você pensa em churn, depois você pensa mais em quais são as conversões por fase, de certa forma, né? E por último você pensa em eficiência da sua empresa, otimização, qual que é o volume de leads né, nesse ecossistema, quanto revenue ele traz, qual que é o percentual de parceiros que está em mais de um programa, é bem... eficiência, otimização, alto crescimento. Pessoal, vamos partir aqui para as perguntas do público. A primeira pergunta do Diogo Rolim, ele está perguntando aqui se existe a necessidade de ter uma estrutura de time de vendas antes de ir para uma estratégia de Others People Touch, ou se você já pode desenvolver a sua máquina de vendas, a primeira máquina focada em Other People Touch.
Eu tenho mudado a minha resposta para essa pergunta mais recentemente. Eu era bastante defensora, pelo menos que vi aqui no Brasil, que muitas empresas, acho que pela característica de validação do produto, precisavam ter essa primeira máquina estruturada. Hoje em dia tem algumas empresas que estão nascendo já pensando isso como canal prioritário, o que não invalida aquele ponto inicial de precisar ter o Product Market Fit. E aí, essa validação inicial via terceiros, eu acho que ela é bem mais desafiadora, porque você terceiriza um pouco esse touch, um pouco ou totalmente, né, esse touch com o cliente, que é importante para você ter sensibilidade, como que ele está usando sua solução, se ele está satisfeito, não está, como ele compra, quais são as objeções, né, e essa primeira fase ela é muito rica, mas não significa que eu preciso ter uma equipe de vendas de inbound ou de outbound estruturada para começar a pensar na estratégia de Address People Touch. Então, acho que a validação ela ainda precisa existir, mas a Address People Touch pode ser uma primeira máquina importante, isso eu tenho visto acontecer um pouco mais. Antes, minha resposta seria não, faz a primeira direta, mas hoje em dia já tem tido alguns casos bem interessantes lá, e que já pensam a estratégia da solução envolvendo o ecossistema. Então, eu vou pensar uma solução que, ela já tem que nascer integrada com... Então, eu vou precisar de um parceiro de integração, ou que vai precisar de uma representação física em algum lugar, então vou precisar ter revendedor ou distribuidor. Então, também dá para você pensar as características da solução e priorizar seu desenvolvimento ali, contando com uma estratégia complementar de parceiros. Só assim, de forma muito resumida, eu acho que eu vou na mesma linha que a Nara, eu tinha uma clareza de que não rolava começar com um parceiro, que era muito mais difícil, porque podia dar falso negativo ou falso positivo, só que eu diria assim, talvez eu fale uma bobagem, mas se você tem muita convicção de que você tem um complemento de oferta e uma aderência muito grande com algum tipo de parceiro, no mínimo experimenta. No mínimo experimenta, mas tem que ter muita convicção. O que eu me preocupo é quando a pessoa está assim, eu quero fazer uma estratégia de canais e não sei como. Se ela não está óbvia, eu acho que você tem que ir direto, pelo menos para testar as... Acho que perdemos a Ju. Não, eu estou aqui, mas acho que não foi até o fim. Vai lá. Acho que foi, né? Até o fim. Acho que sim, Ju. Obrigado. Última pergunta aqui por conta do tempo, pessoal. O Lucas Facchini está perguntando, ele disse que existem parceiros, né, que não querem comissão, outros querem exclusividade, outros conteúdo. Acho que uma coisa que a gente não falou foi sobre incentivos, né? Quais são os principais modelos de incentivo que vocês identificam e se existe algum indicador ou benchmark relevante sobre o tema? O que era mais óbvio lá atrás era a comissão, e esse é um dos, já começando resposta pelo fim, e esse é um dos que a gente vê que não sustentam em N pesquisas feitas com programa de parceiro, principalmente porque quando a gente fala de empresas de tecnologia hoje, são modelos de negócio diferentes, de tickets menores, modelos de negócio que tem recorrência, então é diferente de quando eu falava de um modelo de um revendedor, de um RP que custava... 1 milhão, e aí um percentual daquela comissão que o distribuidor ficasse já era relevante. Então, com modelos de negócio diferente, os incentivos financeiros precisam existir, mas a gente precisa abrir a cabeça para não pensar só em comissão. Comissão é um fator que, na maior parte dos programas, ele está presente, mesmo que não seja um valor direto, mas agora ou com pontos, ou cashback, ou rebate, então, assim, é difícil você ver um programa de parceiros que tem zero de comissão, mas esses incentivos que a gente comentou ao longo da jornada, às vezes eles são muito mais valorizados. Então, quando a gente fala dessas estratégias conjuntas de go-to-market que fazem com que o parceiro amplie, né, o mercado, amplie o portfólio de soluções que ele oferta, que ele consiga capitalizar em cima de uma base de clientes, que ele gere novos negócios, ou que ele seja mais eficiente como
como negócio, né, porque ele está trazendo uma outra solução. Então, esses incentivos todos, além de capacitação, e aí, quando a gente fala de capacitação, a gente abre um outro leque que é certificação, né, que para alguns mercados ele tem um valor grande. Quando a gente fala de parceiros de serviço, eu falo de um parceiro que ele é certificado da Amazon, ou mesmo do Google, ou da AWS, da Microsoft, são coisas que têm valor no mercado, que fazem com que ele ganhe mais dinheiro e não dependa só de comissão. Então, eu acho que esse alinhamento de incentivos, ele passa por toda a jornada de negócio. Uma boa forma de explorar isso é entender com profundidade o negócio, as dores de negócio, as características do segmento de que você entende que é seu IPP. Então, qual que é a realidade dele, do mercado que ele está inserido, o mercado que está em transição, não está, que é mais competitivo, menos, qual que é o ticket médio, como é que é a estrutura, e a partir daí vão nascendo oportunidades de gerar valor de uma forma que não dependa só da comissão. Então, acho que, e aí atrelar isso ao que ele está trazendo de ganho, né? Então, se eu falo de um parceiro que está me ajudando na aquisição de cliente, eu posso, né, transferir parte do meu custo de aquisição de cliente em formas de incentivar o meu parceiro. Se eu estou falando de um parceiro que ele me ajuda na retenção, na expansão da conta, eu posso falar de tirar meu custo de operação e de serviço e transferir isso em forma de incentivo para o meu parceiro. Então, começa por aí, né? Pessoal, a gente vai caminhando para o fim. Queria, primeiramente, recomendar para quem está pensando em estruturar um ecossistema de parceiros, já está estruturando ou já tem relativamente estruturado, que não deixe de comprar, né, e ler o livro Ecossistema de Parceiros, onde a Nara e a Ju abordaram sobre o método Octo. A Juliana, do time da Astela, vai estar compartilhando o link aqui nos comentários para todos. Queria agradecer, Ju e Nara, pelo tempo, por presentear o ecossistema aí com o framework. E queria ver com vocês qual que é a melhor forma, talvez, para o público aqui, caso tenham ficado algumas dúvidas, para poder estarem entrando em contato com vocês. Obrigada, Vitor, pelo convite, pessoal da Astela. A Juliana deixou ali o link. Ali a gente tem, acho que é legal falar mais uma coisa, que além do livro, no livro a gente desenvolveu também um prognóstico de maturidade da operação do canal de cada um. Então, uma ferramenta que está disponível ali nesse mesmo link, que a gente sugere, que é daí que surgiu o método Octo, né, que é um octógono, para vocês avaliarem em cada um desses eixos qual que é o nível de maturidade da operação. Então, a gente fez uma escala de 1 a 5, sendo 1 a baixa maturidade e o 5 a alta maturidade, e a nossa recomendação, fechando aqui o método, é que vocês tenham isso cada vez mais uniforme, né? Não adianta estar muito bem num eixo, muito mal no outro, então o ideal é que vocês desenvolvam sempre de forma homogênea esses 8 eixos. E aí, nesse mesmo link, vocês podem acessar o prognóstico de vocês e ver quais são os principais pontos de otimização, e dali também já ficam as formas de contato que vocês conseguem acessar a gente por ali, além do LinkedIn. É isso, também tá bom, obrigada, pessoal. Além de agradecer a Astela e o pessoal que ficou aí até tarde, né? Agradecer também a internet, que não estava funcionando antes e funcionou mais ou menos, mas funcionou durante o call. E eu fiquei me falando assim, puxa, a gente talvez devesse ter começado explicando os movimentos e os eixos e fechar com isso. Então, a gente tinha falado de 3 movimentos, a gente falou de arquitetura, de jornada do parceiro e de gestão, né? E é bem isso. Então, em arquitetura, modelo mental, visão e estratégia, qual é a jornada do cliente e do parceiro, que modelos que você pode fazer de parceria. Daí, quando você entra em jornada do parceiro, como que você atrai e recruta, como que você capacita e como que você vai para o mercado com os parceiros. E em gestão, como que você desenvolve um time, desenvolve um modelo de parceria, um programa de parceria e usa métricas, ferramentas e modelos financeiros para tangibilizar essa estratégia. Então, fica aí, só para fechar o raciocínio, fica o método Octo aí de presente para vocês. Espero que vocês gostem do livro e tenham levado algum valor hoje. Isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.